Olá, olá, seja bem-vindo ao Micropapo, um espaço para a gente conversar sobre finanças, marketing e empreendedorismo. Tudo bem por aí, Leandro? Por aqui tá tudo ótimo. E aí? Bem, também. Qual é a boa de hoje? O tema de hoje a gente já conversou um pouco a respeito, mas de uma outra perspectiva, que é o marketing pessoal. Então, na temporada passada, a gente conversou um pouco sobre o marketing pessoal do ponto de vista imagem, né? Da nossa Sim. comunicação, do nosso jeito de nos vestir. Porém, com esse assunto das lojas americanas, que parece que não vai acabar nunca essa história, é um fato que a imagem aí dos sócios pegou e pegou forte. E Saiu aí eu meio arranhado, queria. né? Isso, não foi só a imagem das lojas americanas. E eu queria saber um Não. pouquinho sobre essa perspectiva do marketing pessoal referente a valores, a comportamentos, né? Como que eles vão sair disso? Olha, deve estar sendo um problema meio grande ali para eles, né? Porque eu vejo da seguinte maneira: o marketing pessoal, a gente já comentou em outro episódio aqui do Micropapo, né? De uma maneira mais genérica, mas talvez pegando esse gancho das lojas americanas. A gente tem algumas questões que elas são um pouco específicas, até por conta dos personagens que estão envolvidos ali. Então, eu vejo da seguinte forma: o sucesso de uma grande empresa como as lojas americanas e alguns, eu não sei se são todos os sócios ali, os majoritários, né, que são donos também da Ambev e outras inúmeras empresas. O sucesso dessas empresas faz com que essas pessoas, muitas vezes, elas se alcem assim a uma espécie de personagem. Eles viram um super-herói ali do empreendedorismo, né? Falam muito nessa questão da meritocracia. Então, o sucesso, claro que faz parte também por conta da atuação dessas pessoas. Isso faz com que eles fiquem ainda mais conhecidos, né? Além de ter muito dinheiro no bolso. Então, eu vejo assim, esses caras viram personagens, né? Então, muitas pessoas passam a acompanhar, e aí todo mundo coloca, neles o mérito, vamos dizer assim, do sucesso dessas empresas, e aí eles passam a viver talvez uma questão mais do ego mesmo, assim, sabe? Então, o cara começa a se achar, não sei se muito mais do que ele realmente é, mas ele vira uma figura emblemática, né? Ou eles viram, né? No sentido de tudo que essa galera fala acaba virando uma verdade, assim, né? Então, pô, o cara é bilionário, então o cara sabe do que ele tá falando. Então, assim, não que ele não saiba, é evidentemente que muitas qualidades essas pessoas têm para chegarem aonde eles chegaram, né? A gente não sabe exatamente qual que é a história disso tudo, porque o que vem a público é meio que aquela coisa meio que do Instagram, né? Não que eles sejam pessoas ali, mas da internet, enfim, na televisão, a gente só mostra aquilo que a gente acha que deve mostrar, o que é conveniente para a gente. Então, esses caras, assim, eles viram esses super-heróis. A partir do momento que eles viram esses super-heróis, eles tentam difundir essa filosofia de vida deles, né? Então, os caras escrevem livros, os caras dão palestras, os caras falam em diversos canais de televisão, né? Lógico que também não com tanta frequência assim, acaba escolhendo aquilo que eles querem falar e viram superstars, né? Então, é o suprassumo do empreendedorismo, dos empresários, enfim, todo mundo, né, fica naquela babação de ovo, assim. Eu, sinceramente, eu nunca fui muito fã desse tipo de coisa, mas eu sei que tem uma galera que acompanha, que gosta, que, enfim, que acha que a quantidade de dinheiro no bolso ou na conta bancária dessa galera é que faz com que eles sejam pessoas melhores, ou enfim, esse tipo de situação. Então, assim, o ego fica inflado. O cara tem uma baita de uma imagem ali a zelar, vamos dizer assim, e isso, evidentemente, acaba melhorando o desempenho das empresas deles, porque os
né? A maioria olha e fala, não, o fulano que toma conta disso, né? Entre aspas, assim, ele está à frente dessa questão, então deve ser um negócio sério, deve ser um negócio que realmente dá dinheiro, então tem que investir mesmo, coisas assim. Só que agora, depois de tudo isso, como é que você acha que fica a situação dessa galera? Você como uma pessoa assim da área de finanças, mas como é que você passa a olhar essas pessoas depois de tudo que aconteceu? Acho que com desconfiômetro, né? Com É, desconfiômetro, assim, bem bem grande. lá em cima. Isso, exatamente. A diferença, assim, do desconfiômetro desses caras para o desconfiômetro de empreendedores comuns, digamos assim, é que Sim, esses caras, assim, eles queimaram a imagem, mesmo assim, eles ainda têm muito dinheiro, né? sim. Essa é a diferença entre um grande empresário que se envolve numa polêmica e um empresário pequeno que se envolve numa polêmica. Sim, é porque na verdade, se a gente for levar em consideração o dinheiro, talvez nem faz tanta diferença, assim. Lógico que não é que não faz tanta diferença, mas eu não sei se para eles se um a mais ou um a menos, né? Porque convenhamos, se juntasse todos eles para chegar lá e falar assim, não, quanto é que o negócio tá aí? Quanto é que é o problema aí? O cara vai lá, faz um cheque e resolve a questão e ele não vai ficar pobre por conta disso. Então, evidentemente que perde algum dinheiro nisso, mas a minha questão é que, por alcançar esse patamar, essas pessoas, né, delas se sentirem superiores, né, aos demais, ser vista como exemplo, modelo de empreendedores, de empresários, e de falar, enfim, aos quatro cantos que como é que se deve fazer, como é que se deve tocar uma empresa, como que deve fazer a área de finanças, o marketing, a administração, como que você contrata, como você demite, coisas do tipo assim, meio que o castelo caiu, né? Então, Uhum. acho que essa questão, para eles principalmente, é muito mais forte, vamos dizer assim, porque você passa a ser olhado com desconfiança. Porque se foi fraude, se foi alguém que deu balão lá dentro, se foi uma empresa lá dentro de consultoria, sei lá, que de repente não viu o que tinha que ver, mas assim como o crescimento ele foi atrelado a essas pessoas, né, das empresas deles, o declínio também vai ser, né? Então esse é um problema sério, porque ninguém, assim, a maioria não vai lembrar que, ah, mas o cara deixou de ser o controlador há um ano atrás, coisas do tipo assim. O dele está na mira direto agora. Então só se fala dessa questão nos meios de comunicação. A gente até percebe que existe um certo temor assim de falar o nome, né, dos sócios, porque a gente sabe que são grandes anunciantes. Então, assim, você fala da Lojas Americanas como se de repente fosse uma lojinha do bairro, mas não é. Existem pessoas muito poderosas por trás disso. Então, para mim, essa questão do ego, essa questão da imagem dos sócios acaba pegando mais do que o dinheiro no bolso, sinceramente, porque o tanto de dinheiro que eles têm, se eles perderem um pouco, ou enfim, perdeu o helicóptero, perdeu a lancha que ele tem, não vai fazer diferença nenhuma do tanto de dinheiro que eles têm. Mas a imagem, com certeza, fica abalada. E assim, algo que eu sempre ouvi falar, e para mim faz muito sentido nessa perspectiva, é que para construir algo, a gente precisa de muito tempo. Com Mas para certeza. destruir algo é questão de instantes. Então, Com pode ser num certeza. relacionamento, pode ser numa casa, a construção de uma casa. Enfim, tem tantos N exemplos que a gente pode dar, e eu acho que cabe muito nisso, porque toda vez que a gente vê esses famosos, as imagens deles não foram construídas do dia para a noite, Com né? certeza. Mas para destruir, ou para pelo menos levantar esse nível de desconfiômetro, é muito rápido. E é até curioso o quanto as pessoas reagem perante isso de uma maneira muito rápida também. Com Porque eu me certeza. recordo que quando saiu todo o bafafá das lojas americanas, todo mundo começou a se perguntar o que ia ser da Ambev. E, inclusive, a Ambev, no próprio dia, as ações caíram um pouco,
Obviamente não tanto quanto a das lojas americanas, mas na hora já levantou aquele alerta. Então, sim, do tipo, não foi só a empresa. A partir do momento que no próprio dia as ações da Ambev já começaram a cair também, é porque há um claro sinal de que a imagem deles vale muito para o negócio, Com né, e para o certeza. mercado. E como você sairia disso, Leandra? Olha, vou ser sincero, eu não sei se tem saída assim, porque é o que você está falando, para você construir demora. Agora, para você destruir é muito rápido, né? Então, é complicado, porque é o que a gente está falando, a imagem é muito atrelada, né, a das empresas. Porque assim, vamos combinar, a galera gosta disso, né? Então, eles gostam de aparecer lá na capa da Forbes, como bilionário, como não sei o quê. Então, se a gente pegar que eles não têm culpa de nada, vamos dizer assim, no mínimo, foi uma barberagem administrativa, vamos dizer assim, né? Se Uma alguém, gestão porque assim, péssima, né? péssima, né? Então, assim, se você gosta de colher, né, os frutos lá e falar que a sua empresa é isso, que a sua empresa é aquilo, e você ganha dinheiro demais e que isso, que aquilo, na hora que dá o problema, você automaticamente também precisa assumir essa questão. Então, se não foi uma coisa que a gente não sabe, né? Se foi algo premeditado, se foi algo que as pessoas fizeram ali de propósito, no sentido de prejudicar mesmo os números da empresa, foi no mínimo por parte, não deles, porque eles não sentam lá na mesa para saber, né, para ficar analisando o relatório, mas das pessoas que eles contratam, dos diretores, do presidente da empresa, coisas desse tipo assim, as pessoas que estão no dia a dia. Então acaba sendo uma baita de uma barbeiragem. Então você olha ali, poxa, até 6 meses atrás você via falando sobre diversas ações que essas pessoas fazem, né, no sentido de dos seus feitos gerarem tanto lucro, tanto dinheiro, tanta coisa assim. E aí, do dia para a noite, você vê que, sei lá, pode ter tido falhas grotescas, né? Então, você já não vai ser mais visto com aquela admiração que você era visto, ou era, né, tratado como super-herói ali do empreendedorismo há 6 meses atrás. Então, com certeza, o que eu faria, eu sinceramente não sei, porque é difícil, não tem muito o que fazer, sinceramente. Tinha que resolver Acho, a questão, né? exatamente. Eu acho que o jeito que eles vão lidar com essa questão, o como eles vão se posicionar, né? Se é numa tentativa aí de fuga ou de assumir mesmo a responsabilidade, eu acredito que também influencia bastante. Você não É, acha? seria interessante, né? Se tivesse um movimento do tipo assim, olha, sei lá, não que o cara vai tirar o dinheiro do bolso e pagar, mas eles aparecerem mais, eles tomarem a frente disso, enfim, É, de exatamente. tentar, olha, a gente fez aqui, foi uma baita de uma cagada e a gente vai tentar resolver esse negócio A aqui. gente vai tentar A gente vai consertar. É. consertar, né? Um personagem que talvez é muito parecido nesse aspecto, né? Que só para a gente finalizar aqui, que até, sei lá, uns 10 anos atrás, alguma coisa, talvez era tratado nesse mesmo nível, era o Eike Batista, né? Então, era um cara assim que todo mundo admirava, que o cara ia arrancar petróleo de tudo quanto é lugar, as empresas dele e tal, não sei o quê. E no fim das contas não virou nada, né? Foi uma pessoa assim que passou, simplesmente Uhum, passou. Ele provavelmente não ficou pobre por conta com disso, mas certeza. hoje ele não é visto como alguém admirável, vamos dizer assim, no ramo empresarial, coisa do tipo. Então, para essas pessoas, acho que o golpe é muito mais duro nesse aspecto do que no financeiro. Com certeza. Temos um micropapo, então. Com certeza. Obrigada, Leandro, aí pelo seu posicionamento, pela sua opinião. A gente sabe que é um tema bastante delicado, né? E a Com gente já até está certeza. tentando trazer ele de outros ângulos para não falar mais do mesmo. Então, Sim, obrigada pela sua contribuição e obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu curtir, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo. até mais.